Olá, meus irmãos, eu quero ler com vocês no livro de Jó, capítulo 12, o verso 11. Porventura, o ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas? É muito curiosa essa figura empregada por Jó por meio de uma pergunta retórica. O nosso paladar prova as comidas. E há pessoas que têm um paladar mais sofisticado. Isso não é amplamente sofisticado no sentido de alguém que exercita bastante o seu paladar, quer seja por causa de uma frequência constante à mesa, quer seja porque é a sua profissão. Nós também testamos o nosso paladar em coisas mais familiares. E é muito visível isso e perceptível. Eu, pessoalmente, gosto muito de café. E, em geral, eu sei quando aquele café foi feito depois de uma hora. Eu não sei precisar quantos minutos e segundos, mas sei que esse café já está ali na garrafa ou na cafeteira há muito tempo. Como falei, já há algum tempo. O sabor muda. Para minha esposa, não. Para minha esposa, ela percebe isso. E se mudei a qualidade do café, comprei outro café, ela não percebe. Ela gosta de café. E eu tenho uns amigos assim. E tenho também amigos que têm um gosto mais apurado para uma série de coisas e sabem avaliar bem o que comem. Isso, de fato, é mais ou menos relevante de acordo com as circunstâncias. Mas o ponto de Jó aqui primeiro é que é natural que nós provamos, nós exercitamos o nosso paladar com gostar ou não gostar. Às vezes você come algo que é familiar a você, mas sente que é algo diferente. E conversa com a sua esposa ou com a pessoa amiga que lhe preparou aquele lauto banquete, fala, é porque eu coloquei um ingrediente novo, eu coloquei um pouquinho de limão, vamos supor, ou eu coloquei um pouco a mais disso, e fala de alguma de suas especiarias. Então você percebeu que havia algo diferente e gostou, ou não, isso aí não vem o caso agora. Mas o que Jó, então, está nos dizendo, a partir de uma pressuposição clara, porque a pressuposição dele é essa, que o paladar ele é exercitado com as comidas, que nós devemos submeter à prova as palavras. Submeter à prova as palavras. Porque às vezes nós somos mais dados a sermos críticos, no sentido de usar critérios para avaliar o que lemos, e nem sempre o que nós ouvimos. Às vezes nós somos mais persuadidos pelo que lemos ou pelo que ouvimos, ou por uma coisa ou outra, né? Então somos mais persuadidos pelo que lemos do que pelo que ouvimos, e outras vezes mais pelo que ouvimos. E Jó estabelece um princípio de submeter à prova as palavras. Submeter à prova as palavras. Meus irmãos, nós temos que estar atentos a isso. Aquilo que lemos, aquilo que ouvimos, nem sempre as coisas são tão certas como nos dizem. Muitas notícias falsas circulam, não é porque há vontade nossa de participar disso, mas é porque nós achamos aquela mensagem importante, nos pareceu convincente e queremos compartilhar com outras pessoas. Dificilmente algum de nós não escapou disso. Outras vezes nós recebemos notícias ou informações ou lemos coisas que são muito agradáveis. E quando algo é muito agradável aos nossos ouvidos, porque na realidade, antes de serem agradáveis aos nossos ouvidos, são agradáveis ao nosso coração, então nós recebemos sem exercitar um senso crítico apurado, porque simplesmente nós gostamos.
E eu sei que aquilo que nós gostamos, de fato, encontra um caminho mais curto e rápido para chegar ao nosso coração, dominar a nossa mente e materializar-se em nossos atos. É por isso que os hereges, aqueles que ensinam heresias, em geral eles são simpáticos. Eles são simpáticos. Em geral é assim mesmo. Pode ser que depois eles mudem um pouco, quando já tiver o seu fã-clube já bem estruturado, ele mude. Mas, em princípio, ele procura ser agradável. E Sócrates já dizia isso, num dos seus diálogos, que é impossível aprender com aquelas pessoas pelas quais não sentimos simpatia. Ele fala de uma forma mais bonita do que eu estou dizendo, mas a ideia é essa. Então, não há nenhum mal com a simpatia em si. Nós temos que tomar cuidado para que aquilo que nos parece simpático, nós baixarmos a guarda para avaliar com cautela. Por outro lado, isso já extrapola ao que Jó está nos dizendo, mas eu aplico aqui. Nós, quando ensinamos as Escrituras, quando nós tentamos ajudar pessoas, e tentamos fazê-lo, porque sem dúvida Deus se vale de pessoas também para nos ensinar as Escrituras, para nos consolar, para nos admoestar, sem dúvida, para nos orientar. Mas então, quando nós estamos fazendo isto, é preciso que nós tenhamos uma atitude mais humilde. A atitude arrogante, ela cria bloqueios. Então, observe o que eu estou tentando dizer. Você, como alguém que recebe, tenha o juízo crítico, mesmo que aquilo seja agradável. Quando nós ensinamos e cremos que estamos ensinando a verdade, porque cremos que parte das Escrituras, sejamos simpáticos, no sentido de sentir junto com o outro a sua angústia, a sua dor, a sua necessidade. É preciso que tenhamos discernimento quanto a isso. Os amigos de Jó, eu já disse isso em outro momento, eram homens com a teologia boa, mas que aplicavam erradamente a sua teologia. E uma ajuda arrogante é algo terrível. Jó, ele diz mais à frente sobre aqueles amigos deles deveriam permanecer calados. Isso já no capítulo 13, verso 5. Tomara vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Então, a ideia é de que, olha, mantenha o silêncio. A grande ajuda seria manter silêncio. E homens com uma boa teologia, mas que aplicavam mal e só trazia mais dor e angústia ao seu amigo. Eu não creio que eles eram inimigos de Jó, eram amigos, só que arrogantes, pretensiosos, fazendo anacronismo com uma visão behaviorista da vida, de causa e efeito o tempo todo, aplicando mal. Mas eu volto ao meu princípio, então, que eu creio que é o que Jó nos ensina. O ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas. Então, o princípio é de que nós devemos ter cautela com aquilo que ouvimos, com aquilo que lemos. E poderia ampliar isso até mesmo com aquilo que nós vemos. Os crentes de Bereia, está lá em Atos 17, 10 e 11, eles apreciaram o que Paulo disse, gostaram, mas não deixaram de exercitar, de provar o que ouviram. E como isso? Examinando as Escrituras diariamente para ver se as coisas de fato eram assim. Então tenhamos prazer e satisfação em aprender. Aprender é algo fabuloso, mas não deixemos de exercitar o senso crítico, para que não sejamos conduzidos por enganos e por erros com muita facilidade, justamente pelo nosso desejo, bom desejo de aprender. E a melhor maneira de fazer isto é termos cautela com o que ouvimos,
com o que lemos, pedindo a Deus discernimento e avaliando isso à luz das Escrituras. Faça o seguinte, comecem a praticar isso com aquilo que eu estou lhes dizendo. Eu creio que será muito produtivo para todos nós. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Tenham um bom dia. Amém.